Peixes, você fez o que era possível, meu bem. Você fez o que você podia. Quando você olha com esse afeto para a tua vida, você ganha tanta leveza. Você sai de uma zona de cobrança, de uma coisa tão ferrenha e tão prejudicial a você e entra num estado de vida tão próspero, sabe? Então é importante que Peixes trabalhe essa liberação, principalmente das mágoas e ressentimentos. Veja que o potencial da leitura de vocês veio esplendoroso. Alegrias e comemorações. O que eu estou trazendo aqui são os ajustes que precisam ser feitos para que você entre nesse processo de colheita. Você consegue compreender isso? Bem-vindo, peixes de Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do seu mapa. Estou aqui com o Telzinho hoje, ele veio fazer uma participação especial para vocês, né, meu amor? Oi, galera, se inscreve no canal, deixa o like. Né? Lembra, peixes, que essa é uma leitura geral, coletiva, intuitiva e atemporal. Nem tudo vai ressoar com você. Pegue apenas o que fizer. O que é, Theo? Sentido. Certo? Coisa mais fofa desse mundo. Tá cheiroso. Vamos lá, pedindo a bênção e a proteção de Deus, os guias e mentores de luz que ancoram esse trabalho, para que possamos levar as mensagens necessárias a cada coração e tendo a convicção de que assim é, decretamos, está feito, está feito, está feito. Peixes, quem dera eu ser um peixe. Que momento de vida é esse na vida de peixes? Vamos lá, peixes. Respira fundo. Se concentre e vamos lá. Piscianos, aqui do nosso canal Vai Brilha. Alegria e contentamento. Nossa, uma energia bem diferente aqui, peixe. Sentir deusas hindus. Não sei se você tem conexão. Sentir Ganesha, Krishna, Vishnu, vários deuses hindus, tá? Saravá, meu Saravá. Gente, essa rodada de leituras dessa semana, elas estão que estão, viu? Graças a Deus, continuemos sempre assim. Peixes, momento de alegria e contentamento. Ou você está buscando por isso, ou está vivendo isso já. De alguma forma, peixes, eu sinto uma leveza. Sabe quando você sente que as coisas vão entrar no eixo? Quando de alguma forma você compreende dos processos de vida que você passou, que tudo vai fazer sentido agora? É como se fosse aquele joguinho do Tetris, se encaixando as pecinhas. Ou quando é você que é da minha época, porque eu peguei essa fase, eu tenho 36, da ficha caindo, que você botava no orelhão para ligar, era chiquérrimo ligar para os outros, né? Você colocava a ficha lá, ai meu Deus, está acabando a ficha, bota outra. Então, é a ficha caindo, fichas caindo na vida de peixes, entendendo o porquê de algumas situações, né? E eu sinto você numa leveza, peixes, numa alegria, numa satisfação pessoal. Aqui alguns piscianos estão se conectando cada vez mais com a própria espiritualidade, seja ela qual for. Então tem essa energia muito bonita também de peixes nesse caminho de conexão com o divino muito forte, né, peixes? Vocês são um signo bem intuitivo e conectado, né? Vamos com o oráculo de Delfos entender ainda a energia desse momento atual de peixes? O que é essa alegria e contentamento na vida de peixes? Do que a gente está falando aqui? Por favor, oráculo de Delfos. A difícil lição. Oh, meus amores,
Se eu pudesse pegar você no colinho, dar um beijo, um cheiro, a paz. Vocês passaram muita coisa na infância aqui, né, peixes? Tua criancinha interior, ela foi muito machucada, lares bem desregulados emocionalmente, né? A gente pode estar falando de violências domésticas também, né? Você pode ter vivido um contexto muito tumultuado e aqui peixes sempre pensou, né, quando estava crescendo, que a única coisa que queria ter na vida era paz. Nem que isso custasse se afastar de algumas pessoas, até mudança de cidade, né? Para você encontrar esse teu equilíbrio. Você passou coisas aqui, peixes. Me vem uma memória de um domingo de Ramos, em que aconteceu alguma coisa, uma libertação ou uma situação muito específica perto da Páscoa, que aquilo te marcou profundamente. Mas eu sinto que seja bom, tá? Não sei se você teve algum sonho, alguma intuição dentro disso. O inferno, falei para vocês que estava babado? Foi babado isso aqui. Amor sensual. Nossa senhora, peixes. Vocês passaram. Que é isso, piscianos? Onde é que vocês se meteram? A inquietude. Ô, gente do céu, gente do céu. E aí, o que aconteceu? Você começou a criar teus padrões de relacionamento. Ó, no fundo, a colheita. Calma que eu já vou chegar na parte boa. Vocês padronizaram a sua relação com o amor a partir do que você recebeu do pai e da mãe, né? E aqui a gente não vai entrar nessa zona do julgamento, porque eles fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Inclusive, eles nos deram a única coisa que era necessária para essa vida, que é a própria vida. Então, só por isso nós devemos ser gratos e honrar essa oportunidade de estarmos encarnados num momento tão importante de tantas revoluções e mudanças que estão acontecendo na Terra. Então, sejamos gratos pela vida que veio por meio dos nossos ancestrais e dos pais que nos trouxeram aqui, certo? Sem o julgamento. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Não é fácil, porque nós somos ótimos em apontar os erros, né? Principalmente dos nossos pais, mas entender que também eles tiveram suas crianças feridas e magoadas e machucadas e que também replicaram formas, até mesmo inconsciente, da própria família, de como eles foram criados lá atrás, pelos avós, que foram criados pelos bisavós, que foram criados pelos trisavós. Então, chega um momento em que alguma pessoa, um grupo de pessoas precisa despertar para liberar essa ancestralidade e fazer um destino diferente, que é isso que eu vejo que você veio fazer, né? Então, você passou e projetou muito na tua vida amorosa aqui também essas experiências difíceis de passado. Então, estou falando de pessoas que podem ter saído dos pais, né, foram viver suas vidas, se casaram e quando viram, estavam vivendo uma dinâmica muito parecida com aquela que viveram com os pais, né? Ou se encontraram, descobriram tais traições, né? Podem ter se envolvido muito com muitas pessoas, mas só no campo da sexualidade, acabou não desenvolvendo muitos vínculos, né? Então tem muitas marcas e feridas que foi uma série de repetições de traumas e situações de passado que você acabou carregando para toda a vida. Isso deixou o coração de piscianos muito inquieto, né? Poxa, Jean, eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, eu faço a minha oração, a minha novena, eu acendo a vela para Exu, acendo a vela para Oxalá, e parece que o negócio está esquisito, né? Ou estava, porque eu sinto que isso aqui é passado, tá? Algumas pessoas podem estar vivendo esse caosinho aqui, mas a maioria já foi. Então, não é sobre a sua fé, sobre você estar com pouca fé, sobre você estar com pouco axé, não é sobre isso. É sobre essas situações e liberações que a gente precisa fazer. Isso eu falei muito lá para Câncer, até se você quiser assistir, assista lá, da importância da constelação familiar na liberação desses traumas e bloqueios ancestrais. Eu ainda não faço, eu indico a Rô, que é a minha consteladora. Se você quiser, eu te passo o celular dela, só comentar aqui, ou me manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Ela é maravilhosa, o preço super acessível e o trabalho que tem resultado. Porque provavelmente existem questões aqui ancestrais que você precisa liberar, perdoar,
Quando eu não perdoo, por exemplo, os meus pais por tudo que eu vivi lá atrás, existe uma tendência muito grande da gente repetir aquele mesmo destino. É um paradoxo, porque quanto mais você rechaça e rejeita, mais aquilo se aproxima de você. Então, esses movimentos curativos são importantes. Alguns já estão fazendo esses movimentos, tanto que no fundo do deck nós temos a colheita, e no fundo do deck desse daqui veio a carta do cortando os laços, né? Tá vendo? Essa força que quer levar você para frente, peixes. A tua ancestralidade quer você bem, quer você feliz, quer você amando, quer você próspera. Mas alguns movimentos precisam ser feitos, né? Movimentos que dependem de você, de assumir isso e fazer os processos e as limpezas. Eu indico peixes a assistir também aqui no meu canal Exorcismo de Arcanjo Miguel, vai brilha. Você vai escrever lá no Google depois, no YouTube, vai assistir. Escrever também Cura das Feridas da Infância, vai brilha. Tá tudo na playlist. Se você entrar aqui no meu canal e for lá na playlist Arcturianos, tem uma playlist chamada Arcturianos, tem todas essas ativações. Tem de prosperidade, tem de limpeza energética, tem de cura da criança interior, tem o Ho'oponopono, que me pediram para eu falar. Sinta qual dessa você deve fazer primeiro e faça 21 dias, depois vai fazendo as outras, tá? Porque isso vai te ajudar bastante nesse movimento. Bonito, peixes. Movimento curativo. Veja, alegria e satisfação com a carta da colheita. Fala de peixes, de fato, superando esses processos e movimentos dolorosos que podem ter tido início desde a sua infância e se prolongaram até agora. Então é um momento de celebração, é um momento de entusiasmo, é um momento de agradecer porque essa fase fica para trás. Peixes, nós temos uma parte aqui dentro do canal que se chama Membros Assinantes, onde a partir de R$ 4,99 você ajuda a manter esse trabalho. Né? O que eu falava nos outros signos, a gente tem custos desde estrutura, materiais, para manter todo esse trabalho acontecendo. Então, eu conto com você. Nós temos categorias lá que dão direito, inclusive, a uma leitura mensal de 30 minutos comigo de tarô todo mês. Então, entre lá. Não, eu deixei esse link também na descrição do vídeo, que fala lá, torne-se membro, uma coisa assim. Lá tem as categorias e os brindes que cada categoria tem. Então tem perguntas objetivas, tem leituras de 30 minutos, tem vários presentes para as pessoas que se tornam membros aqui do canal. Tá bom? Agradeço o seu suporte e já convido você a deixar seu like, a se inscrever também. Gratidão, peixes. Bom, vamos lá. Tarô egípcio, o que peixes precisa saber hoje, por favor? Piscianos de Sol, Lua, Vênus, Júpiter. Olha lá o 6 de copas, ó, no passado. É o 5 de copas esse, desculpa. Mas tem relação, já vou falar aqui. 6 de ouro no presente. Futuro, o diabo. Ai, socorro, calma. Calma, muita calma. Potencial da leitura. 5 de... Não, 1, 2, 3, 4, 5 de espadas como potencial. Liberação. E bloqueio. 9 de copas. Assista a leitura de câncer, tá, peixes? Assista. Tem coisa lá para você. Inclusive, assista toda a leitura, porque tem uma ativação que eu faço no fim da leitura, que vai caber perfeitamente para essa tua situação, tá? Peixes, você tem muitos arrependimentos aqui. Pessoas muito arrependidas das escolhas que fizeram, das escolhas que deixaram de fazer, numa autocobrança absurdamente grande. Peixes, você fez o que era possível, meu bem. Você fez o que você podia. Quando você olha com esse afeto para a tua vida, você ganha tanta leveza. Você sai de uma zona de cobrança, de uma coisa tão ferrenha e tão prejudicial a você e entra num estado de vida tão próspero. Sabe? Então é importante que peixes trabalhem essa liberação, principalmente das mágoas e ressentimentos.
Veja que o potencial da leitura de vocês veio esplendoroso. Alegrias e comemorações. O que eu estou trazendo aqui são os ajustes que precisam ser feitos para que você entre nesse processo de colheita. Você consegue compreender isso? Consegue perceber que as coisas não vão vir do céu de graça? Existem movimentos que nós precisamos fazer para chegar nesse estado de colheita e alegria que é o que está destinado a você? Então é muito importante que você preste bastante atenção nessa parte onde a gente se aprofunda na leitura, para que você entenda os movimentos que precisam ser feitos para que você entre nessa vibe de contentamento, alegria e colheita, tá? De certa forma, eu vejo piscianos aqui também, que dentro das lições, acho que a que mais pegou aqui para vocês, dentro desse passado difícil de peixes que nós vemos aqui, é esse aprendizado do dar e receber. Você pode ter doado muito de você por muito tempo e depois entrou numa energia de eu não vou dar mais nada que é de mim, nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem minha energia, eu vou viver para mim. Tem essa energia aqui de peixes tentando encontrar o equilíbrio entre o tanto que eu preciso doar de mim e o tanto que eu preciso receber. Nessa configuração e formatação familiar que você viveu, de certa forma você acabou criando algumas crenças relacionadas a merecimento, tá? E isso trouxe para você bastante desequilíbrio dentro das relações como um todo. Não só emocional, como na parte financeira e material. Porque Peixes teve muita dificuldade de compreender o que é doar e o que é receber. Nunca encontrou meio que o meio termo disso. Ou se doava demais para algo, para um trabalho, para alguém, ou se doava de menos. E isso trouxe muitos desequilíbrios para a vida de Peixes. Então existe esse aprendizado aqui, meu bem, de você conseguindo compreender o tanto que você precisa doar de si para os outros. E o quanto você precisa também aprender a receber da vida. O futuro vem com o diabo, que me fala de colocando Peixes frente a frente com esses condicionamentos mentais, de crenças, que precisam ser trabalhados e liberados. Isso não é ruim, Peixes, é sinal de que você já está num ponto de compreensão e maturidade consciencial de perceber aquilo que há dentro de você que necessita ser modificado. Porque existem pessoas que estão tão cegas para essa dinâmica que nada adiantaria a espiritualidade colocar assim, ó, isso aqui que você precisa liberar. A pessoa não enxerga. Só que os piscianos aqui, como estão numa caminhada rumo a essa colheita, a esse bem-estar que é seu, que já é seu, já toma posse disso, eu vivo em alegria constante. Comenta para reforçar. Eu vivo em alegria constante. Eu vivo em alegria constante. Processos que não são fáceis serão colocados à sua frente para que você possa liberar. Não é punição, Peixes. Não é para te amaldiçoar, não. É para que você possa perceber quais são os condicionamentos ainda que você carrega que não permitem você alcançar esse estado de alegria e leveza. O bom disso tudo é que vem com 5 de espadas no campo do potencial da leitura, que fala de fato de Peixes aprendendo a não desistir. Você pode ter pensado em desistir, inclusive até mesmo da própria existência, se é que você me entende, em muitos momentos. Mas aqui vem uma força trazendo para Peixes esse entendimento de que a vida vai exigir de nós. A vida, ela é linda, mas ela tem a sua parte sombra, que nos machuca, que nos magoa, que nos coloca em estados deploráveis, emocionalmente falando, fisicamente, materialmente. Mas entenda que todo esse processo, meu bem, não é punição, não é Deus contra você. É você vivendo experiências libertadoras de emancipação da sua alma para que ela brilhe. Agora me vem a carta do tarô, aquele verde grande que eu gosto, que é o psico do coração, a carta da morte, que é o release, liberação, onde deixa aquela casca, aquela roupa preta, sai pura luz. Nós estamos nesse planeta para fazer esse movimento de liberação de crenças negativas, de curas importantes espirituais para que nós possamos ascender, ascensionar enquanto consciências e junto a Deus Pai, quem sabe um dia, ou a espiritualidade superior,
ajudar na organização de todo esse cosmos, como os espíritos que existem elevados por aí, que coordenam a nossa existência em qualquer ponto da galáxia. E para isso, existem processos de limpeza e purificação que precisam acontecer. E é você nessa jornada, nesse potencial de crescimento que a vida vem trazendo. Então, peixes, é muito importante. O que bloqueia você hoje, meu bem, dentro dessa história toda, é esse olhar para você, porque muitas pessoas aqui não se veem competentes de fazer todo esse movimento. E você não é obrigado a fazer isso sozinho. Poxa, quantas vezes eu estou falando, terapia, o celular da minha psicóloga está aqui, faça uma avaliação. Mesa arcturiana, limpezas profundas. Esses dias eu fiz uma limpeza que eu tive diarreia 2 dias. Hoje mesmo eu fiz um atendimento que eu terminei e fui correndo para o banheiro, expurgo. Porque quando eu ajudo o outro a se curar, eu também estou me curando. Limpa, sai. Constelação familiar. A gente não precisa dar conta sozinho, peixes. Existem profissionais e ferramentas que podem nos ajudar a superar todo esse processo difícil. Então é importante que você olhe saída, porque alguns piscianos não estão conseguindo ver soluções, mas elas existem. Elas estão aí, você está recebendo por este canal. Acredite que essa felicidade que saiu aqui para você, abrindo a sua mesa, não foi por acaso. Não foi por piedade que a espiritualidade tem dozinha de você. Não. É destino, é caminho, é colheita. Isso é seu. Só que você consegue compreender, peixes, nessa trajetória de vida que existem movimentos que você precisa fazer e que dependem de você. A espiritualidade está ali, mas depende de você também. Como fica tudo isso para você, peixes? Comenta para mim até aqui. Tá fazendo sentido? Você se vê nessa energia? Tocou o seu coração de alguma forma? Não fez sentido, não ressoou. Vamos complementar com o tarô de Osho. Tarô Zen de Osho complementa para nós, piscianos. Forte energia de Capricórnio aqui, tá? Nem gravei ainda, mas se você sentir que deve assistir, vai ser a próxima leitura que eu vou gravar depois dessa de vocês. Tá, Tarô Zen do Osho, o que a gente tem aqui? O silêncio. Carta da estrela. Por mais que você passou o que passou, cara, confiança. Espiritualidade nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Foram nos momentos mais difíceis que você pôde sentir ela. E ela pede para que você também o sinta nos momentos de alegria. Você não precisa recorrer a teus guias e guardiões só quando você está no fundo do poço. Percebeu que tem alguma coisa estranha? Chama essa presença espiritual. Chama essa força divina de Deus, do Espírito Santo, que caia sobre a sua casa e sobre a sua cabeça. Limpando e liberando você de toda e qualquer miasma, energia negativa, entidades obsessoras. Evoque essa força do Espírito Crístico da Terra. Sinta essa força no seu coração. Eles estão disponíveis. E eles acreditam em você. Confia. Sofrimento. 9 de espadas. Ruptura no potencial da leitura e comparação como o obstáculo. Todos esses sofrimentos, a viagem, ó a carta da mudança de novo, ó você indo para novos destinos. Todo esse sofrimento, meu bem, que pode já estar vindo à tona, pessoas aqui um pouco mais desequilibradas do que o normal. Jean do céu, eu tava meio assim, mas agora parece que o bicho tá solto, eu tô doida, eu tô gritando, eu tô nervosa, eu tô estressada. Tudo isso é sinal e sintoma de que o teu campo energético está sendo purificado. Não é um momento, não é uma fase fácil, mas ela precisa acontecer, peixes.
precisa para que venha essa liberação, precisa para que essa energia da cura que a própria estrela traz para nós ajude na liberação. Muitas pessoas aqui, seria muito legal se você fizesse a mesa arcturiana. Eu acho que vai te ajudar bastante, tá? O mais bonito disso é esse movimento de ruptura que está acontecendo na sua vida. É um quebra de paradigmas, é uma renovação tão forte na tua vida, em que as estruturas são abaladas sim, mas elas são abaladas para que você consiga se reconstruir. O que é abalado, o que cai por terra na sua vida, não é o que Deus quer porque Ele quer. Não! Ele faz sair da tua vida aquilo que não tem sentido mais continuar ali. Aqui eu estou falando de crenças, pensamentos, escassez, falta de relações amorosas recíprocas. Quebra dessas estruturas que estão te aprisionando, te congelando. Tem pessoas aqui que já estão até sintomáticas, né? De tanto tempo que passou nesse aprisionamento, que podem estar até com suspeita de esclerose múltipla, fibromialgia, são doenças da alma também. E a constelação pode te ajudar nisso, tá? Cada um tem o seu processo, pare de comparar, essa mensagem veio para Escorpião, pare de comparar a sua jornada com a de outras pessoas. Isso não é justo com você e nem com as pessoas, porque cada um tem uma trajetória. Olhe para o seu processo de cura individual, é a sua vida. São aprendizados que a sua alma precisa tomar. Então, essa comparação não te faz bem. Ah, eu já tinha que ter conquistado. Calma. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo e o seu momento. Confia nesse fluxo divino que está organizando e gerenciando a sua vida, tá bom? Lindo! Lindo! As leituras são muito curativas, as leituras estão muito fortes essa semana, muito profundas. Parece que o nosso público aqui do canal já está podendo olhar para o tarô com outro olhar, né? Esse aspecto terapêutico ele é muito importante porque ele ajuda a gente a desbloquear a nossa vida. Claro que a gente gosta de saber se tem amor para chegar, se tem uma herança para chegar, mas muito além disso é a nossa própria jornada de cura, né? E às vezes vem aqui, vocês acompanham o canal. Às vezes eu uso alguns oráculos que trazem, mas a mensagem dessa semana é essa, é mensagens curativas. É isso. Mensagem final para é para ser essa aqui. Para peixes, eu vou pegar uma do oráculo da autocura e uma do oráculo das constelações sistêmicas, tá bom? Piscianos de Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou em aspectos fortes do mapa. Carta da autonomia. Reconheça e cultive sua capacidade de tomar decisões autônomas sobre a sua cura. A autonomia é a coragem de trilhar nosso próprio caminho, confiando nas nossas habilidades, na nossa intuição e no nosso conhecimento. É ser os protagonistas da própria vida e criar nosso destino com liberdade e autenticidade. Você tem o poder para isso, você tem essa autonomia e a vida pede de nós que na nossa jornada de cura nós tenhamos essa autonomia. O que é isso, Jean? É eu entender quais são as ferramentas energéticas espirituais que funcionam para mim, que lugares eu devo frequentar, o que eu preciso trabalhar dentro de mim que precisa ser visto. Essa autonomia espiritual de compreensão dos processos curativos que você precisa olhar, você já tem capacidade de fazer. E se não tem, se você acha que não, eu acho que todo mundo tem essa capacidade de se observar, basta o exercício e o treino, procure um profissional que possa te auxiliar nesse movimento, tá? Das constelações, nós temos o seguinte. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu sou pequena e você é o grande.
Eu sou pequena e você é o grande. Somos todos um. Aqui tem um padrão de honra dentro da tua questão ancestral. Provavelmente tem um desequilíbrio de hierarquia aqui também, tá? Onde você pode estar conectado a essa questão da subjugação dos pais, desse julgamento todo que vem te acompanhando, tá? Então é necessário um trabalho de desbloqueio com a própria constelação para resolver isso aqui. E essa compreensão que, na verdade, meu bem, todos nós estamos conectados. Todos temos uma missão com os outros e valorizar este teu processo curativo, se entregar nessa jornada curativa para que você chegue naquelas cartas tão lindas que saíram lá de colheita, de alegria e contentamento. Peixes, essa foi sua leitura de hoje. Tá muito gostoso estar aqui com vocês. Se pudesse ficar falando, mas temos outros para gravar, tá? Não esqueça de ver os outros signos fortes do seu mapa, pois podem ter mensagens complementares. Claro, deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, ser membro aqui do canal. Vou ser muito grato de ter você cada dia mais coladinho. Leituras na sua energia, o link também está na descrição do vídeo. Beijo, um cheiro e até semana que vem. Brilha!